Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Como muitos que nos acompanham sabem que todo final de ano, eu e meu amigo querido Leonardo Garcia fazemos uma live de Natal para homenagear um vulto, um expoente do cristianismo redivivo, um expoente do cristianismo que conviveu com Jesus, que deu exemplo de transformação moral, de transformação e modificação interior, a fim de nos ensinar. E o tema de hoje é sobre a nossa querida Maria de Madalena. Então, eu tenho muito prazer e alegria de estar aqui com os senhores, com vocês todos aqui hoje, falando um pouco de Maria de Madalena e tendo como convidado da noite, com muita alegria, o nosso querido amigo Leonardo. Satisfação, meu amigo, seja bem-vindo aí hoje aí conosco. Muito obrigado, boa noite, meus amigos, todos que nos acompanham. É sempre uma alegria estarmos aqui, já como programa anual, podemos dizer, né, nesse clima, nesse tempo de confraternização, que é o Natal, aquele tempo mais suave, de boas energias, de confraternizações, e nada melhor do que falar do nosso mestre, falar do Evangelho e dos expoentes, como você mesmo disse, do Evangelho, né, à luz da nossa doutrina. Então, boa noite a todos. Meu amigo, eu vou iniciar com a nossa oração de sempre, e aí logo em seguida a palavra é contigo, certo? Mestre amado Jesus, Pai celestial de infinito amor e bondade, viemos aqui humildemente, despretensiosamente, fazer uma homenagem ao Senhor, à sua mãezinha Maria Santíssima, à nossa querida Maria de Madalena, que tanto nos ensinara com seu exemplo de renúncia, de transformação. Por isso te pedimos, mestre, muita paz para aqueles que nos assistem, para aqueles telespectadores que nos acompanham, que acompanham a mim, que acompanham o Leonardo. Que o Senhor, Mestre Jesus, possa abençoar, iluminar, amparar e proteger neste Natal cada um de nós aqui desta terra, Senhor. Todos aqueles que sofrem, todos aqueles que choram, todos aqueles que passam por dificuldades. Te rendemos graças, Senhor, por tantas oportunidades, tantas bênçãos recebidas nesse ano de 2025. Que a sua infinita misericórdia recaia sobre todos nós, nos iluminando, nos amparando e nos abençoando, a fim de que possamos, a cada dia que passa, sermos melhores, Senhor. Que a espiritualidade maior, que os anjos da guarda que nos acompanham, que nos tutelam, possa abençoar e inspirar o nosso amigo da noite, o nosso querido Leonardo, que tão de bom grado aceitou o nosso convite, para que possamos, em mais um Natal, fazer essa live em sua homenagem, Senhor. Muito obrigado por tudo, Divino Mestre Jesus. Que assim seja. Meu amigo, a palavra é contigo. Aí você vai falando, eu vou falando também, é isso aí. Tá Fique à ótimo. vontade. Hoje vamos falar sobre uma das figuras mais fascinantes e centrais do Novo Testamento, que é Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como é conhecido, né? Vamos explorar a história, as escrituras e o que elas nos contam sobre ela e também sobre a luz da nossa doutrina espírita. Nos estudos na parte científica religiosa sobre Maria Madalena, ou Maria de Magdala, nós temos algo que realmente merece ser conhecido até ser entendido verdadeiramente. Porque quando falamos de Maria de Magdala, na Bíblia propriamente dito, não tem falando, né, que é uma dos maiores marcos, da vida que Maria Madalena tinha antes de conhecer Jesus, né, que era dada como uma mulher de vida fácil, uma mulher que vivia, né, em,
casas, digamos, masculinas, vida de prostituição. Mas até chegar que a Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que está com Jesus, é essa, ela vem por inferências, ou seja, por deduções, e não porque está propriamente dito. E por que digo isso, né? Quando me preparava para trazer esse tema, passo pelo nosso querido professor amigo Severino Celestino, onde ele nos traz, conhecedor da Bíblia, estuda a Bíblia há mais de 35 anos, é um conhecedor profundo da teologia, das ciências da religião, então uma autoridade, podemos dizer assim, do assunto. E ele realmente nos traz que, propriamente dito, não há uma confirmação entre elas. Isso na óptica científica. Não falo eu no sentido de religioso independente da religião, mas sim no conceito científico das ciências da religião. Mas como o nome de Maria é o nome Maria é um nome muito usado até hoje, e as mulheres, elas carregavam o nome ou do seu marido ou da cidade onde elas viviam ou de onde elas nasceram, podemos dizer assim. Então a mulher carregava o nome da cidade até se casar. Quando ela se casava, levava o nome do marido. Então, Maria de Magdala era da cidade de Magdala. E essa cidade, ela era uma cidade de muito comércio. Era uma cidade, digamos, próspera, mas no sentido comercial. Então, o fluxo de pessoas era muito grande, girava a capital financeira, digamos assim, o capital financeiro naquela região. E muitas das mulheres que lá estavam, elas eram mulheres que se submetiam àquela vida, né, de satisfazer os homens em troca de moedas. Era uma região propícia a isso. Então, as mulheres que estavam lá, as que não eram casadas, elas já arremetiam a mulheres de prostituição, mulheres de vida fácil. Então, quando se dizia que a mulher era da região de Magdala, já se associava a uma mulher da vida, podemos dizer assim. Mas confirmar que aquela Maria Madalena, ao invés de ser uma, mas poderia ser mais uma Maria de Magdala, né? Não há uma confirmação efetiva para dizer é essa. Então, vem por inferências. Isso pelo lado científico. Então, Maria Madalena nasce na região de Magdala, uma região próspera, como falei, de vila de pescadores, na costa ocidental do Mar da Galileia. Antes de conhecer Jesus, como a gente fala, não há uma confirmação efetiva, mas de onde vem essa associação que aquela Maria de Magdala, que está com os apóstolos, que está com Jesus, ela é uma mulher de vida fácil, aquela Maria de Magdala. Vem de uma inferência, podemos dizer assim, esses estudos apontam, facilmente se encontra pela internet, que foi o Papa Gregório I, que em uma de suas homilias ou escrituras em carta, associa, vem deduzindo, podemos dizer assim, que a mulher que estava, né, possuída pelos demônios, a mulher que enxuga ou leva o coentro, né, aquele perfume aromatizado para Jesus, e a Maria de Betsaida, ou a Maria de Magdala, ele associa todas sendo uma única. E aí vem a inferência que a Maria de Magdala era aquela mulher de vida fácil que teve a vida transformada pelo Cristo. Mas isso falando pelo lado científico, mas falando pelo lado espiritual, independente se é a mesma ou não, mas uma dessas Marias de Magdala, ela é o exemplo de transformação do Evangelho do Cristo. E é isso que nós vamos refletir essa noite. No Evangelho de Lucas, capítulo 8,
Trazendo o versículo de 1 até o 3, nós temos assim, que é intitulado, né, nos evangelhos como a vida de Maria, das mulheres que estavam com Jesus, né, podemos dizer. Então tem as mulheres que serviam Jesus com os seus bens. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada de Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas ou com seus recursos. Isso para dizer que a Maria de Magdala, entre outras, era uma que custeavam, podemos dizer assim, parte dos gastos do próprio colégio apostolar. Então mostra que ela era uma mulher que tinha recursos financeiros, seja de sua família, de posses, de comércios. Quando nós temos em algumas séries, alguns filmes, a gente vê realmente, né, que geralmente o autor, o diretor dos filmes, de séries, arremetem ela tendo posses materiais de comércios, né? Então, já também inferências das próprias escrituras que mostra que ela tinha condições financeiras e ela utilizava desses recursos para trazer, né, alimentos, as providências, podemos dizer assim, ajudar nos gastos do colégio apostolar. Quem nos traz uma referência espírita, né, falando da Maria de Magdala, que teve a vida transformada, é o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 20, cujo qual peço licença para fazer um recorte, robusto até, mas não o capítulo todo, dessa passagem, porque nos situa o que se passa por Maria de Magdala, a vida que ela tinha antes, até a vida de conhecer Jesus. Pois antes de conhecer o mestre Nazareno, vivia aquela vida fácil, entre aspas, né, para arrecadar recursos e ter a vida. Ou seja, era algo que ela fazia que satisfazia os procuradores, os soldados, né? Dizia que ela tinha uma aparência física muito atraente. Outros vertentes já dizem que foi aumento, né, das pessoas que contaram sobre ela, mas cansada daquela vida, dos prazeres mundanos, dos prazeres efêmeros, de só olhar em ela como objeto de satisfação e não como indivíduo, e não como pessoa que adoece, que tem sentimentos, que tem necessidades, que precisa de afeto, de carinho, de atenção. Cansada daquela vida, escuta falar do mestre Nazareno e da sua boa nova, do evangelho, daquele alimento para a alma, e ela vai ter para com o mestre. E o espírito Humberto de Campos, ele nos narra dizendo que Maria de Magdala ouvira as pregações do evangelho do reino, não longe da vila principesca onde vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele, apregado aos pescadores singelos, por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela, sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e desalento. Meu amigo, eu Jovem, estou te acompanhando formosa, aqui a leitura. Eu estou te acompanhando a leitura aqui. Se você quiser que eu leia depois também, você fica à vontade. Pode me pedir que eu estou acompanhando aqui também, tá? perfeito.
Só ler essa Tá. parte, a gente reflete e eu toco a Isso. bola para você. Tá bom. Beleza. Pode continuar. Estou acompanhando aqui. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhes ouvira a palavra, observou que as facilidades de vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Então, até essa passagem, até essa parte da leitura das considerações de Humberto de Campos, nos mostra que realmente esta Maria de Magdala, ela tinha uma vida, né, uma vida mundana, uma vida que as pessoas até hoje julgam de desvios morais, aquilo que não agrada à sociedade, aquele Era uma estilo de cortesã de vida. luxo, né? Uma cortesã de luxo. Então, ela estava cansada daquela vida, já não preenchia mais aqueles prazeres mundanos. E olhando para a vida que ela tinha, logicamente, tem pessoas que se identificam com um passado como o dela e que querem mudar de vida, mas também as pessoas que têm os prazeres mundanos, sejam elas de vícios, vícios de bebida alcoólica ou de qualquer outra droga lícita ou ilícita, mas que têm uma vida que elas não trazem aquela alegria que permanece, mas que sempre deve estar procurando e procurando diversas vezes para ver se a preenche. E ela sente esse vazio. Então, da mesma forma que Maria, esta Maria de Magdala, sentia esse vazio existencial que já não era mais preenchido com os prazeres do mundo, muitos de nós, e talvez até todos nós, passemos por isso em alguma fase de nossa vida, principalmente quando nós estamos saindo do período de adolescência, do período de juventude, onde a gente se afasta daquele mundo de euforias e de prazeres, e a gente vai tentando se encontrar, porque aquilo já não traz mais felicidade. Então, Maria Madalena vivia essa fase de vida, mas já começara a sentir a necessidade de ser preenchida por uma felicidade que não fosse passageira. Você continua, meu irmão, daí? Sim. Leonardo, só fazendo um adendo aqui, meu amigo, essa lição do Boa Nova, eu lembro que eu era adolescente quando tomei contato pela primeira vez com essa lição, com esse livro. E aí essa lição foi a que mais me tocou. Quando eu acabei de ler essa lição, eu tive uma crise de choro, chorando assim copiosamente, de emoção, de ver a transformação desse espírito, né? Quando Maria de Magdala, lá na frente, no final de tudo, ela finaliza a encarnação dela, que a gente vai ler aqui, né, cuidando dos leprosos, e pega a lepra também, aquela dor, aquele sofrimento, mas aquele esforço dedicado para se transformar, para se melhorar. Porque o Emmanuel ele é categórico em nos dizer que quando Jesus se ressuscitou, que apareceu para os discípulos, para os seus seguidores da época, qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu? Maria de Madalena. E qual que é o sentido que ele quis dizer com isso? Maria de Madalena foi um dos espíritos que conviveu no cristianismo com o mestre, que mais esforço realizara dentro de si para se transformar moralmente. Porque é o que você falou, aquele espírito se encontrava no vício. Ele se encontrava na sensação da matéria, arraigado na viciação moral. É diferente de um Paulo, por exemplo, que era uma pessoa disciplinada, estudada, mas estava tomado pelo fanatismo. Perfeito. Pelo fanatismo judaico. E como a gente anda vendo fanatismo por aí, seja na religião, seja na política. E Paulo estava fanatizado.
Então, o esforço que Paulo demandou para se transformar, para enfrentar a sua estrada de Damasco, não foi um esforço como Maria de Madalena, porque a Maria de Madalena estava no processo de viciação da alma. É outro patamar de queda moral. Você concorda, meu amigo? E Paulo já era espiritualizado, mas como você ressaltou, ele vivia o fanatismo da crença que ele tinha. Isso. E conhecedor das escrituras, Maria de Magdala já não tinha isso. Então, a transformação são duas figuras, dois espíritos que nos trazem uma grande transformação de vida, uma grande transformação moral, dois trabalhadores fortes do cristianismo que temos hoje. Paulo tinha sua missão e ainda tem. Maria de Magdala também. Mas a gente vê realmente a transformação e o esforço de Maria de Magdala para viver no cristianismo, dizer não ao mundo e dizer sim a Jesus. Ela não saía de uma crença para aderir a outra, ela saía do vício, de prazeres, euforias mundanos para uma vida de retidão. Então, fácil não é. Quando, imagina ela, quando chega no canto, a recepção dos apóstolos, a recepção daqueles homens, daquelas mulheres, ao ela entrar, ao ela conviver com eles. Então, como a gente diz no popular, né? Gente virando os olhos, virando a boca, virando o rosto, saindo de perto, aquela sensação de que você não pertence àquele lugar, ou de sua presença está incomodando outras pessoas. Se a gente passar isso no trabalho, já dá vontade de ir embora. Imagine algo que você nem ganha, Certamente, com certeza. moedas. Mas ela procurava uma transformação de vida. Ela queria aquilo que os ladrões não roubam, que os tesouros não comem. Então, ela procurava, que ela estava determinada. Mas, quando todos olhavam para ela, antes de conhecer Jesus e até depois de conhecer Jesus, quando ela chegava, qual adjetivo as pessoas diziam dela? Lá vem aquela mulher que vivia de tal coisa. Lá vem aquela, procuravam o defeito ou o desvio moral para poder apontar, porque julgavam não digno, julgavam errado, mas quando o mestre Nazareno aparece pela primeira vez, ressurrecto para Maria, e ela sai correndo feliz para contar a todos, então todo mundo, a partir dali, quando ela chegava, não dizia mais, lá vem aquela mulher que um dia teve a vida de prostituição, mas sim, lá vem aquela mulher que viu Cristo ressurgido. Então, foi uma mudança. Nada que Jesus fez é por acaso. Poderia ele ter aparecido para a própria mãe, ou para os A Maria discípulos de. que É com ele isso, sempre a teve. mãe dele, com certeza. Mas ele É, aparece para ela. Então, daquele momento em diante, ela já não era mais aquela Maria que vivia na prostituição. Ela era a Maria de Magdala, que viu o Cristo, que trouxe a boa nova ao dizer: Cristo vive. Então, Jesus opera, como a gente diz no popular, os milagres, mas para aquelas pessoas que também querem receber. Jesus sempre perguntou se quer ser curado. Ela foi quem procurou desde o início, querendo uma vida nova. E é isso que Humberto de Campos nos narra. era o Cristo, Leonardo, reconhecendo o esforço daquela alma, porque ela precisou de fazer uma guinada, um giro espiritual de 360 graus. Enquanto Paulo fez de 240, 180, ela fez de 360. Que a viciação dela era profunda. Né? Igual você mesmo disse, sendo cortesã de luxo, só cultivando pompas, bajuladores, poder, riqueza, recebendo os políticos da época, os mercadores, os grandes empresários. Estava na sensação ainda espiritual, da sensação do espírito, da matéria, né? Aquela falsa sensação de posse, né? De ser desejada, de ser cortejada, dos dinheiros, de querer o que talvez pedisse ela iria receber, seja de um ou de outro.
até ver que o que é da matéria fica na matéria. Leonardo, aqui eu acho interessante demais essa palavra do Humberto de Campos aqui, que ele é bem categórico na frase dele, que depois que ele ouvir a palavra, porque quando você encontrava com Cristo, a pessoa não era a mesma, certo? O magnetismo espiritual do governador do orbe era capaz de te dar um chacoalhão, te chamar, te convidar para a transformação. Com muitas almas que ele encontrou, ele convidou para a transformação e muitas ouviram esse convite, certo? Então, o nosso querido Humberto de Campos diz: as músicas voluptuosas não lhe encontravam eco no íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Pensa você, qual que é a comida que você mais gosta, Leonardo? Uma das Rapaz, comidas que você mais gosta? é a velha e boa pizza, viu? Nunca A decepciona. pizza, né? Agora pensa, agora eu também gosto muito, rapaz. É muito boa, realmente é uma comida maravilhosa, né? Mas fazendo aqui uma analogia aqui para o pessoal entender, pensa você comer pizza de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Chega No uma hora começo a que pessoa diz é um sonho, mas chega um momento que você não vai gostar mais, você não vai querer mais, você vai querer vomitar, você não vai aguentar nem olhar para a pizza, você não vai aguentar nem sentir o cheiro de pizza. é mesmo. Era o que estava acontecendo com esse espírito. Era o que estava acontecendo com essa alma, que estava cansada desse excesso de deleite, de facilidade, de convencionalismo humano, deturpado pela corrupção do homem, que a conspurcava também, e assim por diante. Eu vou continuar a leitura aqui, meu amigo. Você parou aonde mesmo? Pode continuar exatamente onde você parou. Ah, tá certo. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Na hora que você quiser que eu pare, você me fala que eu paro para você explicar, tá? Decorrida uma noite de grandes meditações, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés do Cristo com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias, após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventura. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor? Sede de amor. Olha o patamar que o espírito está chegando. Chega a um ponto que ele está tão cansado de tanta corrupção moral do espírito, de sua alma, que o espírito começa a ficar sedento por amor. É quando De diz, dar e de receber. quando eu sou mais do que isso. Todo mundo já, como diz o ditado, diz assim, se valorize mais. Aí a pessoa, uma hora ou outra, diz, quer saber, eu mereço o bom para mim. Eu quero mais do que isso. Nós precisamos amar e ser amado. É o que nos faz bem. É onde a gente se segura.
É no momento de dificuldade saber eu posso contar com essas pessoas que me amam. De É de verdade, porque quando ela sabia que errar, ela era usada, né, Leonardo? Ela sabia que ela era usada, o tempo todo usada, né, pelos empresários, mercantes. depois quando a pessoa erra, tá lá envergonhado ou cometeu algo muito ruim, você pede perdão, mas você volta para o local onde as pessoas te amam como você é. Ela não tinha isso. Então ela sentia falta verdadeiramente, como diz o ditado, de ser amada de verdade. E nunca teve. Eram só prazeres que passavam. E na continuação, né, tem envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou no umbral da humilde residência de Simão Pedro. Esse umbral quer dizer a penumbra, né, escuro, a noite, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que recebeu com grande sorriso. A recém-chegada sentou-se em indefinível emoção a estrangulhar o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Nessa pergunta é quando a gente vê, né, aquelas pessoas, quando não nós mesmos, que diz assim: cometei tal ato, cometei tal erro. Será que Deus ainda me ama? Será que eu sou digno? Então, ela se pergunta. Ela não estava junto quando disse, quando Simão pergunta, né, mestre, quantas vezes devemos perdoar os nossos devedores? Até 7 vezes. Ela não sabia daquilo. Então, Jesus traz uma resposta que dignifica ela enquanto espírito. Ela se sentia impura perante o Deus Criador. Na primeira oportunidade de mudança de vida, ela se agarra. Ou seja, ela não esperou vir o próximo. Ela disse, onde que ele está? Ele está lá. Ah, pois eu vou lá. E quando ela chega, né, quando diz assim, estava, né, já estava no umbral da casa, ou seja, estava de noite, já estava escuro, era o momento de se recolher, mas ela vai lá. Porque ela diz, eu não posso deixar essa oportunidade passar. É o meu momento de mudar de vida. E ela vai. E quando na narrativa de Humberto de Campos, é como se Jesus já a esperasse. É para Jesus dizer assim, sabia, né, que ela ia procurá-lo, com certeza. já estava pronto, para dizer assim, pronto, pode entrar. É. Pode continuar, meu Quer, amigo. quer Daí. continuar, né? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Olha só. Porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem,
as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Não é a primeira vez que a gente escuta isso, né? A gente vê também com Paulo de Tarso. Então, a gente está dizendo... a gente vê que... Será que eu vou ser perdoado? Trabalha para o Cristo. Trabalha para a boa obra de Deus. Trabalha no amor. É como diz, né? O bem que você pratica, pelo menos uma vez será o seu advogado por toda a eternidade. Ou seja, está contando. Está contando. Está semeando, um dia vai crescer, vai dar frutos, que vai gerar novos frutos, que vai gerar novos frutos, que um dia vai suprir aquele ramo que você arrancou. Então, por isso que ele diz que o amor cobre a multidão de pecados. Porque você vai estar reparando o desamor. Uma hora vai quitar. E esperamos que passe, para não querer também ficar zerado, né? Que é para trabalhar sempre mais pelo bem. É o sol Com certeza, que vem é a iluminar, o novo sol. Eu acho essa passagem muito bonita, quando ele diz, né? A primavera faz florescer flores, né? Ou não nascer flores, mesmo em meio a uma casa em ruínas. Ou seja, talvez ela tivesse em ruínas como a casa do espírito. Ou como um espírito em desvio moral, se sentindo aos pedaços. Mas ele diz, a primavera faz nascer flores ali, ou seja, um recomeço. E agora com aromas. É como os lírios que nascem no pântano, os lírios que nascem no pântano. E diz, né, sentes hoje esse novo sol. Ou seja, começa ali a vida nova dela. Na hora que ela foi pedir o socorro, quando ela foi pedir o amparo, quando ela se sentiu impura, indigna, e Jesus diz, por acaso o Pai faria alguém sofrer por toda a eternidade? O novo sol começa a iluminar-te, ou seja, uma nova vida, uma nova esperança. Ali foi quando ela renasceu. Podemos dizer que ali foi o batismo dela, quando ela aceitou a nova vida. Ali começa o ano novo na vida dela. Ali é o marco. Ela foi ter para com Cristo. Ali foi o Natal dela. Foi quando Jesus nasceu para ela. Quando? Quando ele recebe ela, quando ele levanta aquela casa que está em ruínas e diz, vai nascer novas flores. É chegado o novo sol que vai iluminar-te. Né? Ou seja, agora ela vai se sentir digna de receber o amor. Quer que eu Pode continue? continuar, meu irmão, por gentileza. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações, os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. Olha o mestre, a sua sede é real, porque eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você está passando. O mundo viciou todas as fontes de redenção, e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma estrada difícil e demandar o reino através de uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor.
O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz, na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambições, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. O meu amigo, essa frase é uma das frases assim que eu acho mais emblemática dessa obra. Eu sempre gosto de falar essa frase nas minhas palestras, quando o tema tem a ver, tem sentido e relação com esse tema nosso de hoje. Olha o que o Cristo fala. Somente o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Porque muitas vezes a gente pensa que amor é só a gente receber. E, na verdade, o Como amor diz é doação. a música de São Francisco, né? Senhor, né? Fazer de mim instrumento de vossa paz. E lá na frente ele diz que eu possa amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Ou seja, ele está ensinando que o verdadeiro amor, ele só quer dividir, ele não quer receber. Se eu vou receber é outra história, mas eu também não estou esperando. Exatamente. Você disse tudo. E esse amor sublime é aquele que renuncia e que sabe caminhar para a vida suprema. Porque somente esse é o único caminho para a vida suprema, que é nós chegarmos na condição de espírito puro. A vida suprema é essa aqui. A gente chegar na condição de espírito puro, de espírito que não necessita mais reencarnar, de espírito que habita os mundos divinos, que um dia chegaremos, né, meu amigo? A gente vê o próprio Cristo, ele foi um amor que renunciou desde o começo. Sacrificial, né? Desde o começo ele só renunciou. Ele nunca pediu me ame. Você viu Jesus dizendo assim, eu fiz isso por você, faça por mim também? Ele só amou. Ele só distribuiu. Estava o espírito enfermo, ele curou. O espírito encarnado, a pessoa cega, a pessoa leprosa, a pessoa com dificuldade, a pessoa no fluxo de sangue, a pessoa endemoniada, como tem na algumas traduções bíblicas. Ele só curou. O convite de segue-me, de acompanhe-me, foi para alguns apóstolos. Aqueles ele convidou, mas também não deu livre-arbítrio. Se quiser, venha. Mas ele também não disse me ame, não. Ele só dizia, venha comigo que eu te farei pescador de homens, né? Ô, Leonardo, quando a gente para aprofundar, para fazer uma reflexão nessa frase e olhar para nós nos deparamos como nós ainda estamos rastejando na evolução espiritual, como nós ainda precisamos de caminhar, de trabalhar, amar, para que nós possamos conseguir um pouco praticar esse amor sacrificial que Jesus exorta a Maria de Magdala a fazer. E é interessante que né, nas linhas à frente, né, quando ele diz, né, na narrativa, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração, ou seja, esse vazio que eu estou sentindo é só quando eu amar. Eu me lembrei, sabe de quê? No filme Divaldo, Mensageiro da Paz, né? Ele, quando é jovem, e aí passa por aquele período bem perturbado devido à obsessão que teve, ele tenta, né, cometer aquele ato contra a vida e as pessoas de rua que lá estão o impedem, e depois ele vai desabafar, podemos dizer assim, com a própria mentora, Joana de Ângeles, e ele diz assim, mas eu estou cansado, as pessoas me perguntam sobre tudo, só não me perguntam como eu estou. Eu sinto falta de calor humano, eu sinto falta de afeto. Será que é essa vida que eu tenho que levar? E aí, Joana responde: Divaldo, é essa vida que você vai ter que levar.
Aí ele diz, e ela diz, né? Quem leva o tempo em enxugar a lágrima do próximo não tem tempo de chorar. Ou seja, ame para que você preencha esse vazio que você sente. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Na sua visão, o que é esse mistério da vida, meu amigo? Conta para nós aí. O que se interpreta disso aí, essa frase do Cristo? Quando a gente arremete, aí eu vou puxar para as duas portas. A porta larga, a porta estreita. Aquela porta larga sendo os convites do mundo, os prazeres mais fáceis, onde todo mundo passa, onde pode ser mais tentadora. E a porta mais estreita, a porta mais difícil de passar, exige verdadeiramente o sacrifício. Você vai ter que se imprensar, papai vai passar, e vai ter que puxar, e vai ter que dar um jeito de entrar, vai ter que esperar a sua vez, não passa dois, só passa um. Então, é esse sacrifício. Que sacrifício? Das minhas más condutas, das minhas más inclinações, de eu deixar de pensar mais em mim e pensar no próximo. O sacrifício para ajudar, para estender a mão. A felicidade, como diz, a felicidade verdadeira é de fazer com que todos dividam aquela felicidade. Todos dividam a felicidade. E aí é quando a pessoa verdadeiramente faz sentido a felicidade de alguém. Até chegar nessa parte, a felicidade é egoísta, se não for compartilhada, principalmente com quem a gente ama. Então, quando a gente Exatamente. ama com esse sacrifício, o mistério divino é como é que eu consigo amar? Como é que eu consigo esse nível? Aí, exemplificado, a gente já foi. Agora, a coragem de chegar lá, a dificuldade de abrir mão, o tentar. Às vezes a gente quer, mas ainda não consegue. Então, porque fácil não é não. A porta está estreita. Aí ele diz, né? Viver bem é saber imolar-se. Quer que eu continue, meu amigo, aqui? Por gentileza. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam ao chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Maria de Madalena ouvia aquelas advertências e começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo abrandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos seus filhos de carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com o bem supremo das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas
e no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Continuo? Essa parte. Olha a estrada de Damasco desse espírito, meu amigo. Que coisa fantástica, senhor. Antes, ela se via como aquela pessoa que fornecia o prazer àqueles homens que a procuravam. Mas agora, ela entende que ela pode levar o alívio, o socorro para um espírito sofredor. Então, ela renuncia, né, todo então, doravante renunciarei todos os prazeres transitórios do mundo. Detalhe, ela não só falou, ela fez. Não é aquele jovem... Não é só aqui não, né? Não é só aquele jovem que foi para uma noitada, como diz o ditado, exagerou umas doses a mais, no outro dia uma dor de cabeça, uma ressaca enorme, e diz, nunca mais eu vou beber, e com 15, 20 dias está fazendo a mesma coisa. Ela disse, nunca mais, né, vou para aquele mundo. E ela realmente não voltou para aquele mundo anterior. Ela começa ali, uma vida nova, e ela compreende, porque ela diz assim, triste de mim, muito infeliz sou eu que não tenho filhos. Ela vê o sentido literal da palavra. Ela só após a reflexão de Jesus, quando ela diz, e quem foi que fez mais? Aquela mãe que só cuidou dos filhos, né, de cá, ou aqueles que abraçaram o mundo. Aí ela começa a despertar para o lado espiritual e compreender que ele fala de uma família universal, de enxergar a todos como irmãos, como filhos. Aí ela compreende. Aí ela se expande em consciência espiritual. E ali começa a nova Maria de Magdala, né? Leonardo, e é Renunciarei a interessante, todos os prazeres transitórios do mundo. é interessante observar, meu amigo, que nesse momento da conversa, eu até recomendo a leitura dessa lição. Nós não iremos ler a lição toda, estamos aqui só fazendo uma singela homenagem à nossa querida Maria de Madalena, mas é interessante e oportuno a todos que nos ouvem ler essa lição, número 20 do Boa Nova. É 20 mesmo, Boa né? Nova. Isso, 20. Como você falou antes, né, eu realmente tinha destacado até essa parte para a gente fazer a reflexão, porque nesse diálogo que ela tem com o mestre Nazareno, é quando ela sente vergonha de si, mas o Cristo restabelece ela. É quando ela chega com a visão materialista e sai com uma visão espiritual. Quando ela deixa de ser a Maria de Magdala, do prazer mundano, da vida terrena, para ser aquela trabalhadora do Cristo para todo sempre. E quando ela diz, né, quando o mestre diz que ela está na porta larga e precisa ir para a porta estreita, como você, né, deu o spoiler e que a gente não vai ler todo, fica o convite a quem está nos acompanhando fazer a leitura, mas ela dedica a sua vida. Ali, enquanto ela está no colégio apostolar, mesmo sofrendo aqueles olhares com indiferença, aquelas companhias que Os se próprios discípulos afastam do Cristo, né, discriminavam, né? com preconceito, pois é, com discriminação. Mas quando Jesus aparece, ressurrecto para ela, e ela vai anunciar a boa nova, como eu disse antes, não apontam mais ela como aquela mulher que era de vida mundana, mas aquela que trazia a boa nova, que dizia, o mestre Nazareno ressuscitou. E ela, a partir dali, os discípulos se dividem, os discípulos viram apóstolos, podemos dizer. E aí eles começam a trabalhar, ela olha para um lado, para o outro,
talvez eles ainda na condição nem quisessem estar com ela, para nem ser vistos com ela, mas independente de sim ou não, ela fez o que ela prometeu naquela conversa, de não voltar à vida antiga, mas de abraçar a todos aqueles que estão na dificuldade como filhos e levar a eles o alívio, a boa nova. E assim ela fez. Como você muito bem colocou, ela passa o fim de sua vida a dedicar, a curar os leprosos, até que adquire também, quando está exaurida de todas as forças, que já não consegue mais, aí chega o mestre Nazareno para ela, com um sorriso, e diz: Maria, agora tu passou pela porta estreita. Vem, eu espero por ti. Ou seja, ali foi o amor verdadeiro, o sacrifício, a dedicação, a levar o amparo, o sorriso, a esperança para aqueles que estavam no sofrimento, aqueles que não escutavam nenhuma boa notícia, aqueles que, quando entravam na cidade só para pegar água, já eram apedrejados só em estar próximo, porque tinham uma doença incurável, que tinham que se recolher em locais escuros, mal cheirosos. Então, as pessoas, ela foi naquele local e disse para aquelas pessoas que eles eram bem-aventurados, que valia a pena viver aquilo que estavam, porque tinha uma verdadeira vida, e foi ela quem anunciou que viu o Cristo ressurrecto. Então, imagine como aquelas pessoas tiveram os seus ânimos levantados ao saber que o que falavam era verdade, que aquela mulher foi quem viu o Cristo chegar e dizer: por que choras, ou por que procura entre os mortos aqueles que estão vivos? Então, ela e, leva a, a boa nova àqueles sofredores. e aqui uma das últimas palavras do Cristo para Maria são as seguintes palavras: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, como você mesmo disse aí. Mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Que espetáculo! Que palavreado do mestre! A gente fica observando, olha aqui. Sacrifica-te e ama sempre. O caminho é longo, minha filha. Como os nossos caminhos são longos. As E nossas jornadas são difíceis. ela escuta esses ensinamentos quando ela está com Jesus pela primeira vez e escuta novamente no fim da sua encarnação para seguir a parte espiritual. Então, quão reconfortante foi para ela também. Quão reconfortante foi para ela também. Dar essa guinada espiritual é muito... essa guinada espiritual ela é muito engrandecedora para o espírito. Como o espírito fica feliz com essa guinada espiritual, e principalmente no sentido de seguir verdadeiramente o Cristo que nós precisamos, né, meu amigo? Para que a gente vá fechando o raciocínio das nossas considerações, é para que a gente realmente veja a transformação moral deste espírito, que saiu de uma vida mundana para uma vida de dedicação, de uma vida de prazeres para uma vida de doação, de ser instrumento de paz, de boa nova, de esperança, pelaquela noite que ela adentra a casa de Simão e vai ter para com Jesus. Estamos nessa reta de final de ano, mais uma vez, e graças a Deus, e no nosso calendário terrestre, pelo menos em nossa região, comemoramos o Natal, que independente se veio de outras tradições, se veio de outras épocas, se tinham outros conceitos anteriormente, mas o hoje, o agora,
se comemora o nascimento. Foi a data escolhida para se celebrar o Natal, como o anúncio da Boa Nova, aquele que chegou, que, como diz Emmanuel, tira temporariamente a sua auréola de luz, de governador do orbe, para vir ter conosco. Então, nós olhamos para o Cristo e vemos aqueles outros que estiveram com eles. Foram todos espíritos de vida comum. Era o trabalhador, era o operário, era o mais letrado, que entendia das leis, que entendia de moedas, que entendia de comércio, que tinha vida mundana, que tinha vida de prazeres, mas que ao traçar contato com Cristo tiveram uma vida nova, tiveram um ano novo que está para começar, que tiveram o Natal, que tiveram o seu batismo, pode-se dizer, como anúncio de uma vida nova, mas o deles não foi pela imersão de águas, mas pelo contato com Cristo e a escolha de ter uma vida nova a partir do contato de Jesus. E é isso que nós precisamos. Então, olhar para Maria de Magdala é olhar que uma transformação moral não é fácil, mas é digna e é possível. E o nosso Divino Mestre, como fez com a maioria daqueles que o acompanhavam, seus discípulos principalmente, ele a buscou no seu desencarne. Depois da luta, do sofrimento, da dor, dos corações combalidos que Maria ajudou a levantar, através das histórias do Cristo, através das palavras que Jesus nos ensinara e que Maria repassava o que ela sabia mais ou menos para o pessoal da época, ali aquelas histórias, rememorando, enaltecendo a memória do nosso Divino Mestre. No seu desfalecimento, quando ela começa a desfalecer, a cair, a saúde já não estava tão boa, se sentindo fraca por causa da lepra, Jesus vem buscar esse espírito que representa para nós e para outras religiões também, para nós espíritas, um grande expoente de transformação moral, verdadeiro expoente de transformação e mudança de rumos. Por isso, nós queríamos agradecer a todos esses amigos e amigas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, desejar um Feliz Natal a todos os seus lares, a todos os seus entes queridos, que Jesus possa renascer em nossos corações, que nós possamos cultivar as festividades natalinas, representadas também pelo Papai Noel, mas lembrarmos que verdadeiramente o homenageado deste dia é o nosso Divino Mestre. Então, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa trazer em nossos corações a capacidade, o entendimento, a compreensão, para que possamos mudar o rumo de nossas vidas para melhor. Porque todo ano é ano de mudança, todo dia é dia de mudança, é dia de transformação. E como já dizia o Divino Mestre para Maria, a nossa caminhada é longa, o nosso caminho é muito árduo. Precisamos ter a fé, a esperança e a coragem, porque tudo passa. Todas as dores passam, todos os sofrimentos passam, todas as dificuldades passam. Assim como a estrada de Damasco passou para Paulo, que morreu daquela forma que ele desencarnou, cortaram o seu pescoço, né? Simão Pedro foi crucificado, Maria de Madalena morreu de lepra, e todos nós aqui na Terra temos as nossas dores, temos as nossas dificuldades. Mas saibamos entender que um dia tudo vai passar, e temos que aproveitar a oportunidade nesse instante de colocar cada vez mais o verdadeiro amor do Cristo, do perdão, da humildade e da indulgência em nossos corações. Eu queria agradecer a presença imensa que nos encheu de alegria, essa imensa alegria, que é o nosso amigo Leonardo Garcia,
Que Jesus possa te abençoar, meu amigo, sempre, sabe, te conservar esse grande trabalhador da doutrina espírita, que eu admiro, que tanta gente admira, que você possa continuar na sua jornada fazendo bem, trabalhando no centro, sendo um grande orador, mas um grande praticante das boas obras cristãs. Muito obrigado pelo convite. Já deve ser a terceira ou quarta live nossa, né? Eu peço a Deus aí que nos dê essa oportunidade sempre, enquanto nós estivermos encarnados aqui, que a gente possa continuar fazendo essa live que é tão boa, que é tão assim prazerosa, um assunto leve, um papo leve. Um assunto leve e, ao mesmo tempo, enobrecedor, engrandecedor para nós, para quem nos está ouvindo, e principalmente, nós estamos aqui falando do nosso Divino Mestre, dos expoentes do cristianismo, que tanto nos ensinou e que tanto nos ensina, né, meu amigo? Eu queria te pedir para que você possa deixar uma mensagem de Natal, de Ano Novo, para nossos espectadores, para os nossos seguidores aí, os seus, os meus. E fique à vontade para falar o que você quiser aí, meu irmão. Muito obrigado por tudo, viu? Te agradeço demais. Só temos a agradecer por mais essa rica oportunidade de falarmos do Evangelho de Jesus, de trazermos esses espíritos que servem de lição para nós, de que é possível recomeçar, que é possível ter uma vida nova. Como nós nos aproximamos do fim do ano, né? Lembrar que o ano novo não começa no dia 1º de janeiro. Quem começa é o novo calendário. O ano novo de nossas vidas começa a qualquer momento, em qualquer dia, a qualquer horário do dia. O exemplo que trouxemos hoje, que foi Maria de Magdala, o dela começou naquela noite, na casa de Simão, conversando com Jesus. Ali foi a vida nova dela. Ali foi o Natal. Foi quando Cristo nasceu no coração dela. Foi quando ela começa a viver a nova vida de amor e dedicação. Esse despertar de consciência, de vida nova, ela pode acontecer a qualquer momento, a qualquer dia, onde o verdadeiro fogo de artifício é o sol que nasce a cada manhã. Não esperemos para uma noite tão longa, para um dia tão distante, mas começar agora. O Cristo nos chama a todo dia. Vamos endireitar as nossas veredas, pois a voz que clama no deserto reverbera até hoje, que possa entrar em ressonância com os nossos corações para termos uma vida nova em retidão, conhecer as palavras, viver as palavras ensinadas por Jesus. Então, meu amigo, meus irmãos, só temos a agradecer. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês e também a ele, que falou muito aí. A Deus abençoe também, meu amigo. Que sua missão continue por longas datas, para que a gente possa levar o Evangelho para muitos locais, como os postes de luz, cada um no seu canto, mas irradiando e encontrando a frequência do Evangelho de Jesus. É isso aí, né, meu irmão? Eu que te agradeço imensamente pelo carinho, pela disponibilidade, pela solicitude. Que Deus possa abençoar você, sua mãe, toda a sua família, viu, meu irmão? Amém. Muito você feliz pode fazer a a prece também. Final para nós, por favor? Sim. Vamos mais uma vez elevarmos o nosso pensamento ao alto. Agora, em gratidão. Em gratidão, após essa reflexão, após o nosso coração vibrar de alegria ao estudar o Evangelho de Jesus, a escutar essas palavras, essas reflexões trazidas pelo mentor amigo Humberto de Campos, que nos faz verdadeiramente enxergar e ter conhecimento do que acontecera há 2000 anos. E esses fatos virem fortificar ainda mais os laços de amor, de caridade, de benevolência, de perdão e de entendimento de um Deus que só nos ama. Que possamos amar também a cada um destes através das suas obras, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos pais, de todos aqueles que estão à nossa volta, para que possamos nos enxergar como uma só família, filhos do mesmo Pai, onde precisamos aprender a amar e a viver o que Jesus ensinou. Que a paz do nosso Mestre esteja sobre cada um de nós,
sobre as nossas residências e sobre cada um que acompanha a qualquer lugar, a qualquer momento, onde estiver escutando as reflexões trazidas nessa live de hoje. Que Deus abençoe a todos. Meus amigos, minhas amigas, um Feliz Natal para todos, um Feliz Ano Novo. Meu amigo Leonardo, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, meu Feliz irmão. Natal, Obrigado meu por irmão. tudo. Feliz Ano Que Novo. Deus Que Deus possa te abençoe abençoar todo sempre. mundo. Obrigado por tudo aí. Um grande abraço. Fica com Deus. Amém. Tchau. Boa Vamos noite, falando pessoal. aí. Foi um Obrigado. prazer. Valeu, boa noite.